Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou estar substituindo no lugar de mulher na palavra mãe, tá bom? Diz assim: mãe virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Os seus filhos e o seu marido têm plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa, essa mãe, faz o seu marido e aos seus filhos sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho com alegria. Trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes de romper a aurora, ela se levanta cedo, a fim de preparar a comida para todos os de sua casa e dá ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessa terra sua própria vinha. Dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e aos seus negócios produz lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno revigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a sua boca com sabedoria. E a sua língua sabe ensinar. Com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis. Tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor ou a Yahvé, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa, recompensada por seus merecimentos e as suas obras proclamadas à porta da cidade. Então, minhas queridas mamães, meus queridos irmãos, como falei no início, nós iremos meditar nesta manhã tão preciosa, tão importante, sobre marcas de uma mãe virtuosa. Nós costumamos falar de uma mulher virtuosa, mas iremos usar nesta manhã o termo mãe. Esta mãe, ou esta mulher de Provérbios, também é mãe. Então se aplica
perfeitamente. E o texto fala que os seus filhos a chamam ditosa, que significa feliz. Então esta mulher, nós podemos ver aqui no texto, que esta mulher, esta mãe, de fato, é uma mãe muito virtuosa. Ela tem muitas qualidades, muitas marcas. E iremos destacar algumas qualidades, algumas marcas de uma mãe virtuosa, de uma mãe segundo o coração de Deus. Certamente esta mãe virtuosa é uma mãe que está aos pés do Senhor. Para ter tantas qualidades como esta mãe de Provérbios 31, é necessário muita graça, é necessário estar aos pés de Jesus, como Maria o fez, como muitas mulheres o fizeram, estavam aos pés do Senhor. E nós podemos ver no versículo 10, que diz assim: mãe virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das finas joias. Esta mulher, ou esta mãe, é uma mãe muito preciosa. Vale mais do que as finas joias, mais do que o ouro refinado. Todas as mães são preciosas, mas quando se aproximam de Deus, descobre o quanto são especiais. O quanto são especiais. A escritora e poeta Zilmira Braga disse que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Isso significa que a missão de uma mãe tem uma relevância muito grande, muito importante. Ela educa os seus filhos para um futuro casamento, educa os seus filhos para servirem a Deus, educa os seus filhos para servir a uma nação e também para abençoar o mundo. Nós podemos ver também no versículo 11 que esta mãe é uma mãe de confiança, uma outra qualidade. Diz o texto que o coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido, os seus filhos, tem grande confiança nessa mãe, porque é uma mãe confiável, é uma mãe fiel, é uma mãe de honra, de conduta irrepreensível, trazendo estabilidade para o seu lar. Como é importante uma mãe, né, ser confiável, pois traz segurança para o seu lar, para os seus filhos, para toda a sua família. No versículo 12, diz ainda: ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Então podemos dizer que esta mãe de Provérbios 31 tem essa outra marca. É uma mãe que abençoa. É uma mãe que faz bem. Ela abençoa o seu lar com palavras e atitudes. Como é grande a responsabilidade de uma mãe. E como todas as mães, as mamães, devem atentarem para essas qualidades tão preciosas que a palavra de Deus, né, nos afirma nesse texto, no livro de Provérbios, capítulo 31. Como uma mãe deve
abençoar o seu lar, abençoar os seus filhos, abençoar o seu esposo, tem esta grande responsabilidade. E uma quarta marca desta mãe, que é uma mãe virtuosa, está no versículo 13, do versículo 13 ao versículo 16, diz que essa mãe é uma mãe trabalhadora, é uma mãe que é quase uma escrava, trabalha demais. É incrível como uma mãe trabalha, como uma mãe serve aos seus filhos, serve ao seu esposo, ao seu lar. Isso é muito precioso, mas não deve ser, claro, não deve ser uma escravidão. Não é da vontade de Deus que as mães sejam escravas, por mais que elas trabalhem muito, mas elas fazem isso com muito amor, com muita dedicação. Mas eu quero deixar uma palavra para os filhos e para os esposos que estão nos ouvindo. Não veja, meu querido irmão, não veja a sua esposa como uma escrava. E, queridos filhos, não vejam assim. Não veja a sua mamãe como uma escrava. Você deve ajudar a sua mãe. Você deve contribuir, ajudando em casa, como nós já falamos aqui, 2 domingos atrás. É a obrigação dos filhos. Os filhos têm o dever de ajudar a sua mamãe, de ajudar os seus pais, de ajudar em casa. Quando os filhos ajudam nas tarefas de casa, eles crescem filhos, se tornam filhos maduros, filhos que aprendem a terem responsabilidades. E quando crescerem, irão agradecer a sua mãe, agradecer o seu pai, porque não serão certamente filhos à toa, filhos que não sabem fazer nada, preguiçosos. Então, meu querido filho, ajude a sua mãe, como eu falei, e a minha mãe é testemunha, eu sempre ajudei em casa, digo isso não para meu orgulho, mas era uma obrigação minha, apenas um dever de ajudar a minha mãe, de contribuir nas tarefas de casa. Lavei muitas louças, varria a casa, lavava banheiro, enchia as garrafas, fazia tudo que era, ajudava minha mãe a lavar roupa, a estender as roupas quando precisava. Não é nenhuma vergonha ajudar em casa, mas é uma atitude nobre, é um dever, é uma obrigação. Quando você faz alguma coisa em casa, você não faz nada demais, apenas a sua obrigação, tá bom? Então, meus queridos irmãos, maridos, ajudem a sua esposa, porque certamente elas ficarão muito felizes e terá até mais tempo para os dois. A minha esposa também é testemunha de que eu procuro sempre ajudar em casa. Lavo louça, varro a casa, mas graças a Deus eu tenho 2 filhas preciosas, que a sua mãe, que é uma mãe que eu considero como sábia, tem ensinado as nossas filhas no dever de casa. Ana Lídia e Ana Júlia sempre estão ajudando, todos os dias, tem a sua responsabilidade. Mas eu faço questão, mesmo tendo 2 filhas, eu faço questão de ajudar nas tarefas de casa. Porque a Bíblia me ensina que Jesus foi um servo. E ele serviu os seus discípulos, Cristo serviu as pessoas, e ele nos deu o exemplo de servo. E um homem, o marido, deve ter orgulho de ser um servo, de ajudar a sua esposa, de ser um servo, ajudar os seus filhos, de dar exemplo de servo. Mas servir com alegria,
não murmurando, não reclamando, mas com alegria. Faça isso, façamos isso, porque certamente iremos contribuir para um lar abençoado, para um lar feliz. Eu poderia falar muitas coisas, mas temos muitos pontos para tratarmos aqui, mas que fique muito claro que devemos ajudar as nossas esposas. Só para acrescentar um pouco mais, estava dando uma palestra, uma palavra lá no Calumbi, e falei sobre isso. Maridos, ajudem as suas esposas. E dei uma dica: olha, prepare um café da manhã para a sua esposa, um café especial. Teve um irmão lá que disse: pastor, eu nunca fiz um café para minha esposa, mas agora vou fazer. Vou preparar um café para minha esposa com a sua dica aí. E ele assim, depois eu voltei lá, outra vez, ele diz: olha, eu preparei um café, foi uma grande bênção. Então muitos maridos não foram ensinados assim, mas isso é importante. É claro que a mulher tem uma grande responsabilidade no cuidado do seu lar, dos filhos, da casa. Essa tarefa nós entendemos que é da mãe, que é da mulher, mas deve ter ajuda dos filhos e do esposo também, tá bom? Então, meus queridos, o texto fala do versículo 13 a 16, eu vou ler alguns versículos, que diz que essa mulher é trabalhadora, olha, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É comparada como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. É uma mãe extraordinária. Essa mãe aqui é uma mãe maravilhosa, é uma mulher que cuida aí da sua casa, uma mulher que trabalha muito, e isso é importante, é muito importante. Nós podemos ver também que essa mãe, ela é organizada, está no versículo 21 e 25. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Força e dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não teme preocupações. Então, essa é uma mãe organizada. Ela não deixa as coisas para a última hora. Essa mãe, essa mulher sabe administrar bem o seu tempo. Ela tem tempo para Deus, como diz no versículo 30. Tem tempo para o seu marido, versículo 12. Tem tempo para os seus filhos. Tem tempo para o próximo, porque ela também ajuda as pessoas, ajuda os mais pobres, os aflitos. E tem tempo para si mesma, pois faz para si cobertas, e veste-se de linho fino e de púrpura. Ela também, uma outra marca, uma outra virtude, é uma mãe generosa, uma mãe misericordiosa. Está no versículo 20, abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. Ela tem um coração sensível às pessoas mais pobres, necessitadas. É uma mãe muito preciosa, uma mãe que nos ensina sobre a misericórdia, que nos ensina a olhar não só para nós, não só para os nossos, mas também a olharmos para as pessoas que estão passando dificuldade, estão passando necessidade. E vivemos em um tempo de pandemia, em dias de muitas necessidades, onde devemos olhar, não só as mães, mas todos nós, olharmos para as pessoas com misericórdia. Nós podemos ver ainda que esta mãe, ela é
ela é uma mãe elegante, uma outra marca dela. Cinge os lombos de força e fortalece os braços, faz para si cobertas e veste de linho e de púrpura. Ela cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Isso é muito importante para as mamães. As mães cuidam do esposo como esposa, né? Cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha, mas também tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar do seu corpo. Isso é uma marca preciosa, uma atitude nobre. Uma outra marca preciosa que esta mãe tem de Provérbios, ela tem o dom do ensino, o dom de ensinar. Versículo 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é uma educadora, é uma conselheira. Ela olha para a vida na perspectiva de Deus. Ela fala da verdade de Deus para os seus filhos. Ela ensina os seus filhos a vontade de Deus. Ela educa, ensina, aconselha. Como é precioso isso em um lar. A educação, o ensino do Senhor para os filhos. Que o Senhor abençoe todas as mães. Que o Senhor conceda sabedoria para que as mães e os pais possam ensinar sempre os seus filhos a vontade de Deus. Uma outra marca preciosa dessa mãe virtuosa é que ela é cheia de temor. Está no versículo 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mãe que teme ao Senhor será louvada. Essa é uma mãe piedosa, cheia de temor de Deus. Nós podemos aprender, meus queridos, que ela reconhece, essa mãe de Provérbios 31, reconhece que a sua maior beleza não é a beleza física, mas a espiritual. Essa mãe não pensa só em joias, em roupas caras, na beleza física, mas ela entende que a beleza interna deve ser maior do que a beleza externa. A maior glória dessa mãe, desta mulher, é andar com Deus, é viver perto do Senhor, é ter uma vida de intimidade com Cristo, porque somente desta forma esta mãe irá abençoar grandemente o seu lar, a sua casa. Quero falar de alguns testemunhos de mães que marcaram profundamente os seus filhos, de mães que contribuíram para o crescimento espiritual de seus filhos. Como uma delas podemos citar a Mônica, mãe de Agostinho. A história fala que esta mãe orou cerca de 15 anos de oração e clamor e choro e lágrimas pelo seu filho, que vivia uma vida de prostituição, uma vida longe de Deus, uma vida no álcool, nas bebidas, nas farras, mas esta mãe orou 15 anos pela conversão do seu filho, e orou de todo o seu coração, com muita fé, com lágrimas. E a história fala que este homem, que as orações desta mulher, da mãe de Agostinho, Mônica, chegou a Deus. E este homem, ele se converteu a Cristo e se tornou um dos maiores líderes da igreja cristã
de todos os tempos. Um grande homem de Deus. Um outro homem, ou melhor dizendo, uma outra mãe que orou pelos seus filhos foi a Susana Wesley. Tinha 19 filhos. E conta que esta mãe nunca abriu mão de ter uma hora de oração por dia em favor de seus filhos. Uma hora orando a Deus pelos seus filhos. Porque sabia que somente através da oração os seus filhos poderiam crescer em uma vida de estabilidade espiritual, emocional, estabilidade em todas as áreas. Somente através do clamor a Deus, da oração, é que ela poderia abençoar e marcar os seus filhos para sempre. Quantas vezes nós marcamos os nossos filhos com presentes, marcamos os nossos filhos apenas com coisas, celular, tablet, roupas, às vezes um bem muito caro, mas essas não foram as marcas de Mônica, não foram as marcas de Susana, mãe de Wesley. Não foram, porque elas entendiam que as coisas materiais não poderiam concorrer com as coisas espirituais, porque entendiam que, de fato, tudo passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que adianta dar apenas coisas, mas não ensinar os seus filhos o caminho de Deus, não orar pelos filhos, não ensinar uma vida de firmeza em Cristo? Quantos jovens, quantas crianças são pessoas vazias, crianças sem vida, jovens que não têm nenhum respeito pelas pessoas, pelo próximo, são desprovidos de toda a graça, desprovidos de sensibilidade, de sabedoria de Deus, não tem alegria, não tem motivos para viver. Por quê? Porque foram mães que não foram mães virtuosas, foram mães que não ensinaram os seus filhos o temor de Deus, o caminho de Deus. Susana Wesley foi uma mulher temente a Deus, uma mulher piedosa, que concedeu ao mundo, pela graça de Deus, um dos maiores avivalistas do século XVIII, John Wesley. Foi um dos maiores avivalistas, um grande homem de Deus, e também um dos maiores e consagrados músicos evangélicos, Carlos Wesley. Esta mulher orava pelos seus filhos, estas mães oravam pelos seus filhos. Ana, como nós falamos também no livro de Samuel, pediu um filho a Deus. Ela orava ao Senhor e o Senhor concedeu um filho. E Samuel se tornou um dos maiores homens da Bíblia, um grande juiz, profeta, sacerdote, um homem de muita autoridade, um homem temente a Deus, um homem abençoado, um homem feliz, porque a sua mãe orou. Como é grande a responsabilidade das mães e também dos pais, de orarem a Deus pelos seus filhos. Mas estou falando para as mães, por isso vou usar sempre uma palavra para as mães. Meus queridos, uma última qualidade, uma última marca é que ela é uma mãe
de elogios, uma mãe elogiada. Está no versículo 28 a 31. Levanta os seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A mãe de Provérbios 31 é uma mãe elogiada pelo seu marido, é uma mãe elogiada pelos seus filhos. Levanta seus filhos e lhes chamam ditosa. É uma mãe elogiada, como diz o texto também, em Provérbios 31, 31, elogiada pelas suas obras. É uma mãe, acima de tudo, elogiada por Deus. Que coisa maravilhosa. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mãe que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada, honrada. Deus exalta uma mãe que teme a Ele. Marcas de uma mãe virtuosa, de uma mãe segundo o coração de Deus. Para concluir, eu quero agora falar ao coração dos filhos, dos maridos, mais uma vez. Hoje é dia de gratidão, de reconhecimento. Só compreenderemos o grande trabalho e valor de uma mãe quando nos tornamos uma mãe. Quando nos tornamos, no caso, né, para o marido, para os pais, né? E os filhos, quando se tornarem pais, as meninas mães, verão o grande valor e trabalho que a sua mamãe teve para lhe criar, para lhe ensinar, lhe educar, cuidar de você. Agora eu sei o quanto minha mãe e meu pai lutaram para me conceder o melhor que eles poderiam conceder. E eu sou grato a Deus pela minha mãe e pelo meu pai. A gratidão é a única forma de dizermos muito obrigado, de falarmos: você é especial, eu te amo, mamãe. Gratidão é a única forma de demonstrarmos amor a quem nos amou de forma incondicional. Por quê? Porque quem não tem atitude de gratidão para com a sua mãe, está perdendo os momentos mais preciosos desta vida. Quando você cuida da sua mãe, dos seus pais, quando você agradece, quando você está próximo, quando você cuida, não, eu faço isso, mãe, pela senhora. É uma forma de dizer: mãe, a senhora fez muito por mim. Isso é nada, muito obrigado, eu quero fazer o melhor pela senhora, por você. São oportunidades para crescermos em amor. Quem não é grato é ingrato, é indiferente. Quem não é grato à sua mãe é frio em tudo que fizer. Será um reflexo natural na sua vida. Portanto, sejamos sempre gratos às nossas mamães e pais por todo esforço, por todo amor, sacrifício, por tudo que fizeram e ainda fazem por nós. Eu quero dedicar agora uma palavra para todas as mamães, em nome da minha mãe. Eu quero dedicar esse texto, pequeno texto, para todas as mamães. Queridas mamães, vocês são muito preciosas. Louvo a Deus pelo amor, sabedoria e pelas lágrimas, e por toda a dedicação dispensada a nós. Sem vocês,
não seríamos o que somos. Dedico a vocês um verso do poema de William Cowper. O broto pode ter um gosto amargo, mas a flor muito doce será. O broto pode ter um gosto amargo, mas a flor muito doce será. As mães passam por muitas tristezas, muito sofrimento, mas há uma recompensa para você, mamãe. O Senhor certamente irá lhe recompensar por essa missão tão preciosa que Deus concedeu a você. Então, como falei, em nome de minha mãe, Maria do Desterro Paes Cavalcante, uma mãe guerreira, uma mãe sábia, uma mãe segundo o coração de Deus, é que desejo a todas as mães um feliz dia das mães.